Olha só, a escravidão permanece sendo uma enorme cicatriz na formação histórica do Brasil. 131 anos após a abolição da escravidão, lembramos da data, hoje, 13 de maio, e quais seriam os resquícios, né, de tudo isso que ainda precisam ser combatidos em nossa sociedade. Aqui no estúdio, a antropóloga Cláudia Gouveia vai conversar com a gente ao vivo a partir de agora sobre esse assunto. Cláudia, muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui no Na Hora D. Ô, Cláudia, então, a gente estava falando sobre que tipo de resquícios, né, e como esse está bem recente, 131 anos, né, se falando de história, e como que isso ainda persiste, de que forma ainda na nossa sociedade? Bom, é importante a gente falar que o Brasil foi um dos últimos países a promover, né, a oficializar a abolição da escravatura. E a gente ainda conta a história do povo negro brasileiro à luz do colonizador. A escola faz isso permanentemente. Sim. Com as nossas crianças, né, faz isso na universidade, a gente não escuta disciplinas com a história do negro. Né? Então, a gente precisa primeiro começar a colocar esse lugar do negro como aquele que construiu essa abolição. Né? Nós não comemoramos o 13 de maio porque nós contamos a história, né, à luz dos nossos líderes negros, né, que foram vários. Né? Nós tivemos o Luiz Gama, que foi um ex-escravo, advogado negro, que conseguiu trabalhar com vários outros escravos. Né? Nós tivemos, aí, sem contar o que é mais conhecido, que é a questão dos quilombos, né? Da formação dos quilombos, com Zumbi, com Dandara, enfim. Então, essa história oficial que é colocada, ela é contada pelo olhar do branco colonizador. Então, as nossas crianças, elas têm resquícios na escola de que os negros são aqueles filhos de escravos, pobrezinhos. Nós não éramos pobrezinhos, ficaram nas senzalas paradinhos, esperando uma branca os libertar. Sim. Então, essa construção precisa ser refeita. E aí é pensar como a história brasileira legitima a luta dos negros brasileiros. Isso é um ponto. Outro ponto é pensar que nós ainda precisamos, no Brasil, repito, um país que foi um dos últimos a libertar os escravos oficialmente, construiu leis extremamente ruins para o brasileiro, pensar a lei do ventre livre, como é que eu vou libertar a criança, filho de escravo? A lei do sexagenário, quer dizer, o escravo trabalhou 60, 70 anos e vai para onde? Então, no Brasil, a abolição ela foi feita assim, assina-se uma carta e coloca-se os negros à própria sorte. Se eu estou à própria sorte, para onde que eu vou? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me construir num país que nem é o meu país? Né? Já que a gente trabalha aí com a questão da diáspora. Então, nós temos que pensar, primeiro, a formação das nossas crianças. As escolas são responsáveis em fortalecer o racismo cotidianamente com as nossas crianças. Então, a gente precisa dialogar esse lugar da educação para a desconstrução do racismo no Brasil. Nós precisamos discutir o mercado de trabalho para a população negra. Né? As mulheres negras, elas são, no mercado de trabalho, as mais excluídas, elas estão à margem do trabalho formal, elas ganham menos que as mulheres brancas. Então, tem uma série de questões aí que são resquícios da forma como se deu a abolição no Brasil. Cláudia, com relação a esse ponto que você trouxe para a gente da educação, né? Sim. Você percebe algo de mudança nesse sentido ou ainda não? Olha, infelizmente, apesar de nós termos aí pensado leis, né, que obrigam as escolas a construir, a falar da história do negro, falar da religião africana, falar da formação do povo negro, do povo brasileiro, à luz dos negros como formadores dessa identidade cultural, identidade religiosa, nós ainda temos muitos ranços nas escolas. Sim. As próprias professoras, elas se recusam a falar, né, da história do negro, como aquela história da vitória. Os livros didáticos, hoje se reproduz um pouco menos, porque nós temos aí questão de proibições, né, pelo MEC, enfim, que é também vitória do movimento negro brasileiro. Então, nós temos aí ainda uma carga muito pesada
para nossas crianças, para nossa juventude negra, né, que não conseguem entender quem são seus verdadeiros heróis e se colocam dessa forma, na posição de, não, realmente eu sou filho de escravizados e aí eu tenho menos direito. Quando se fala em cota, Sim. muita gente é contra, né? Porque cota, esse negro da cota, ele vai ser considerado inferior na universidade, não é nada disso. Vários países do mundo fizeram cotas, né? E o Brasil, que é um país racista por natureza, né? Está colocado na história desse país aqui. A não inclusão do negro brasileiro como aquele que também formou essa identidade, que também é responsável pelas nossas vitórias. Como é que a gente não vai pensar em cota? Sim. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. A juventude negra está sendo massacrada, está sendo dizimada. Tem esse ponto também, né, da questão da violência. Sim, a violência contra a juventude negra. Nossos jovens morrem diariamente, a polícia entra matando. Né? Então, a gente precisa entender que contexto social é esse que a gente vive para que a gente possa dizer, nós não precisamos de cota. Sim. Né? Nós não precisamos reforçar, né, apenas o lado do negro como aquele que precisa. Nós não precisamos porque a gente é coitadinho. Mas no momento elas são Mas nós necessárias. precisamos porque o Brasil estabeleceu uma segregação da população negra. E aí a gente luta cotidianamente nos espaços de poder, na política, na escola, nas igrejas, para vivenciar a nossa cultura, que é de diáspora. Você falou que o país é racista, né? Racista. Deveria ser o contrário, né? Pois é. Mas não é o contrário, porque a gente não consegue entender, e aí eu volto ao início da minha fala, de que se eu não consigo mostrar para a população negra, população brasileira, na verdade, que os negros que aqui chegaram escravizados, lutaram para se libertar, que não foi a Lei Áurea. Por que nós não comemoramos o 13 de maio? Porque, para a gente, a Lei Áurea não tem significação. Ela é, na verdade, um sinal da exclusão do negro nos seus direitos no Brasil. Entendi. Porque assina-se uma carta, né, para que você exclua. Né? E aí chegam os imigrantes ganhando terra e animal. E a população negra continua dentro das senzalas, porque vai para onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? Continua nas senzalas, trabalhando de sol a sol, sem direitos. Enquanto os Estados Unidos, o negro que saiu da escravidão, né, após a abolição, ele ganha um animal e um pedaço de terra para começar a sua vida, no Brasil nós ficamos ao Deus dará. Né? Ficamos no dia seguinte olhando, estamos livres para fazer o quê? Para ir para onde? Então, essa construção, a gente precisa pensar. Né? Que país é esse que exclui a maioria da sua população? E tudo que a gente está falando aqui também passa por políticas públicas, né? Sim, você necessariamente. percebe a sensibilidade ou não com relação a isso? Olha, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, vem lutando historicamente para mostrar, né, e aí, obviamente, lutando nos espaços de poder, nos fóruns, né, nos conselhos de direito, para mostrar, por exemplo, uma questão clara para a gente hoje, uma luta clara para nós hoje, povo negro brasileiro, é discutir o extermínio da população, da juventude negra. Sim. Se você pegar os dados de adolescentes negros, jovens negros mortos, né, é muito alto. Isso é o quê? Isso é dizer assim, nós não queremos que essa população continue crescendo, porque se eu mato a juventude e se eu mato os jovens negros, as mulheres negras vão ficar sozinhas. Então, é muito claro para a gente que a gente ainda está muito longe de ser beneficiado efetivamente. Ah, Cláudia, mas política pública é para todo mundo. É para todo mundo, deve ser. Sim. Para todos os pobres, para aqueles que mais precisam. Mas se nós temos uma parcela da população brasileira excluída historicamente de direitos, eu preciso necessariamente, como gestor, como gestora pública, olhar para essa população. É claro, qualquer país faz isso. Então, no caso brasileiro, infelizmente, esse racismo ele é tão cruel que esse olhar, quando ele vem, e aí a gente voltar à questão de falar das cotas, ele vem também discriminando. Ah, não, vamos dar para o negro porque ele está precisando. Não está precisando. Política reparatória, ela vem desconstruir a exclusão feita historicamente. Entendi. Então, se eu tenho a maioria da população negra na periferia,
né? Se o retrato da população negra é o jovem negro fora da escola, eu preciso entender que processo histórico levou essa população a estar tão excluída. E aí, só com política pública, eu consigo reparar. Então, você iniciou dizendo que hoje não é necessariamente um dia de comemoração, podemos dizer que é mais um de reflexão, então. É um dia de reflexão, um dia de denúncia, na verdade, né? De denúncia contra esse racismo que é cruel, que nos massacra, que nos oprime, né? De um país que não consegue incluir a população negra nos seus direitos, né? Nas suas políticas. Então, no 13 de maio, a gente coloca a data como uma data de reflexão. Sim. Né? A gente comemora o 20 de novembro, porque é o dia assim que o negro ali estava ali, os nossos líderes mostrando a força quilombola, a força da mulher negra. Mas o 13 de maio é um dia que no movimento negro se discute, sim, essa exclusão e para mostrar a abolição não nos envolveu, não nos absolveu nas políticas públicas brasileiras. Cláudia, eu queria agradecer aqui a sua participação, a sua presença no Na Hora D. Seja sempre bem-vinda. Obrigado pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigada, sempre à disposição. Tá certo, seja sempre bem-vinda.